isso não fica indexado. A história da arte feita por negros, ela não existe, existe muito pouco, é sempre marginalizada, e que dirá das pessoas trans. Então, é muito importante esse trabalho agir também sobre o passado. O passado está por ser inventado, o passado está por ser criado, e o passado é um objeto de disputa. E o presente chama um passado. Então, nós precisamos da transhistória, da história negra, da história da arte repensada sobre esses patamares. Isso é muito vital para que as coisas se movam. Acabei falando coisas que outras, mas eu acho que basicamente eu quis trazer isso, da importância e de uma certa oportunidade, eu acho que vivemos, para que esse momento possa ser um convite à reflexão, à organização, a ligar o que a gente conhece ao que a gente não conhece, o que a gente gosta ao que talvez a gente ainda não perceba. Por exemplo, esse debate aqui no Itaú é muito interessante, e acho que ele, de alguma maneira, funciona. Mas será que no ano que vem a gente poderia fazer na rua? A gente poderia fazer, talvez, na Brasilândia? Ou poderia fazer... enfim, testar esse dispositivo em outros espaços? Talvez sim, mas esse compromisso que a arte, eu venho até do cinema, mas eu acho que a definição da arte são as coisas, a vida em movimento, a manutenção da vida em movimento, a não estagnação. Nesse sentido que eu acho que continua a fala da Aline, que eu acho que o nosso inimigo é o mesmo como força de repetição. Se a gente está em loop, se esse ano parece com o ano passado, ele é igual ao ano passado, se os limites são os mesmos, tem alguma coisa errada. Se os corpos aqui são iguais, tem alguma coisa errada. É preciso um compromisso permanente, íntimo e público de movimentação, de ir em direção ao que a gente não conhece, porque todo mundo sabe, especialmente que os subalternizados não conseguem viver sem fazer uma operação que é uma operação da crítica em geral, que para você sobreviver, você precisa observar o poder, você precisa selecionar, saber o que está acontecendo, comparar, interpretar. O subalterno, ele é obrigado a estudar o poder. Isso me parece uma oportunidade crítica muito interessante, porque ele é obrigado, por sobrevivência, a um exercício do olhar e no sentido de falar as línguas do outro e criar línguas, por exemplo, como o crioulo, me parece um acontecimento linguístico muito interessante nesse sentido, de como a criação de linguagem está ligada a esse tipo de situação. E, enfim, eu acho que eu vou falar o resto que eu tinha para falar a partir do debate que a gente vai ter a partir de agora, que eu já falei mais do que eu deveria. Obrigado. Bom, alguém da mesa quer fazer algum comentário? Pode. Vou aproveitar o gancho. É uma mesma questão sobre a qual a Aline já falou e que eu acho que o Juliano também retomou, que também acho que é central, que é essa discussão. Já é um desdobramento, né, gente? Assim, acho que talvez mais na sintonia fina, mas que alcança todo o repertório dessas questões todas que a gente colocou aqui, e a plateia também, na relação entre arte e sociedade, que é mesmo a questão da linguagem. E aí me ocorreu uma coisa, é lógico que quando o Juliano fala, né, que sobre a função da crítica e diz que o objeto é o novo, logicamente, pelo raciocínio dele, a gente supõe que ele não está se referindo, logicamente, a um gosto específico pela novidade formal apenas, mas pelo que emerge como novo, inclusive em termos sociais, em termos de uma novidade também histórica. E é exatamente disso que a gente está falando aqui. E dentro desta novidade, digamos assim, relativa, né? Porque essas lutas, todas essas necessidades e todos esses empenhos de renovação da cena e de afirmação social sempre estiveram presentes, né? Na história, para gays, para não gays, para negros, enfim, né? Para todos os estratos alijados do processo.
E aí me ocorreu o seguinte, num aspecto ainda mais próximo, mais vertical dessa questão da crítica e da linguagem, que uma coisa que tem me interessado bastante, tem uma dialética mesmo aí, assim, tem um trânsito curioso, que a gente está um tateamento para ser feito, que é nessa área de saber como é que se considera a emergência dessas linguagens junto com essas lutas de afirmação, de necessidade de representação, sem que isso represente apenas uma espécie de criação de um novo nicho dentro do sistema de circulação capitalista, concorda? Que é perfeitamente assimilável, né? Então, ali, como ele já falou, o teatro negro, o teatro trans, então as coisas acabam ficando nos seus departamentos para que não sejam, enfim, perturbadoras, né? Então, como é que se dá esta prospecção, sobretudo dentro do próprio trabalho artístico? Eu não sou artista, estou falando como um curioso, né? De maneira que a instituição destas linguagens da cena, por exemplo, no caso do teatro, elas contribuem também para criar um atrito com esse sistema, né? Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando só da arte em si, a gente está falando da arte com a relação que ela pode ter com o meio, né? Com as relações problemáticas que ela pode criar em relação ao meio. Me ocorreu uma coisa muito... que talvez possa fazer aqui uma espécie de separação entre épocas, sei lá, mas é uma coisa pela qual eu tenho muito carinho, eu penso até hoje. Uma vez eu fiz uma entrevista com um escritor chamado Caio Fernando Abreu, que na época, anos 80, era um garoto, assim, para mim foi uma coisa muito especial. Eu estava entrando na faculdade de acho que de jornalismo, saindo, enfim. E eu lia toda a obra do Caio Fernando, a gente encontrava ali os meninos, né, gays e tal, já tentando tatear o que estava acontecendo e tal, encontrava ali um parceiro muito interessante, assim, um poeta, né, da escrita. E uma vez a gente montou um texto do Caio Fernando Abreu chamado Dama da Noite em Belém, e aí eu fui dizer, vou procurar o cara, assim, né, e fui fazer uma entrevista com ele. Eu escrevi a dramaturgia e fui fazer uma entrevista com ele. E uma das perguntas era isso. Como é isso para você ser um escritor gay? E ele dizia, essa não é uma pergunta que me agrada muito, porque eu não acho que eu faço uma... Apesar de todo mundo falar isso, eu não acho que eu faço uma escrita gay, que eu sou escritor gay. Eu sou um escritor. Eu gosto de ser tratado como um autor independente do rótulo. Ele usou essa palavra, né? E aquilo foi publicado e tal. É claro que escritores gays, assim como escritoras mulheres, têm características especiais, específicas e tal, mas eu não gosto de ficar em departamentos. Pois bem, e aí, como é que a gente... Mas, ao mesmo tempo, gente, acho que isso tem um contexto, eu fiquei imaginando depois. Aquele momento, e o Caio Fernando Abreu também tem uma história, né? É um cara que vem, assim, toda a experiência setentista, foi hippie, foi modelo para escultura na Europa e foi escritor de uma certa literatura. E ele dizia... E aí eu fiquei lendo depois que talvez aquele momento fosse um momento de uma afirmação pela igualdade, assim, de uma maneira genérica. Ou seja, naquele momento era importante mesmo que o cara tentasse se sentir pertencido a um meio que o alijava, do ponto de vista da expressão ou da vivência sexual, né? Então, dizer, eu não quero ser diferente, eu quero ser igual. Eu não sou diferente, eu sou igual. Entretanto, hoje, salvo engano, aí, tem muita gente aqui com mais propriedade, né, para falar. A minha impressão, quando eu vejo artistas, por exemplo, transexuais, ou artistas negros, ou mulheres produzindo, é assim, além disso, é de afirmação de um lugar de diferença também. Afirmação de um lugar específico, inclusive no campo da linguagem. E esse é um campo muito rico, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que há uma luta por igualdade, ou a luta pela afirmação de certas diferenças no sentido da expressão também. E talvez esse seja um campo muito interessante, proponho eu, da crítica para pensar, né? Quando eu vejo, por exemplo, os meninos recém-saídos lá da Universidade de Campinas, grupo chamado Rainha Kong, fazendo um espetáculo chamado Bebê de Tarlatana Rosa. Um espetáculo cheio de algumas assim, questões assim, na área da expressão e tal. Mas os caras estão tateando uma coisa que, para mim, é nessa direção. O que seria um teatro cuja linguagem, cujos modos de expressão não se confundem com toda a linhagem de um teatro de uma narrativa tradicional e heterossexual, por exemplo. Eles estão tateando isso, na minha opinião, né? Um negócio que coloca o imaginário de uma cena, por exemplo,
gay erótica, assim, de filmes vintage, bastante agressiva num certo momento, de relações, né, entre homens, assim, sem nenhum pudor, e uma reflexão da vida deles passando por aquilo, uma narrativa íntima que passa por aquilo. Enfim, tem um negócio ali sendo tateado do ponto de vista da forma que interessa muitíssimo e que eu acho que tem a ver com essa afirmação da linguagem junto com a emergência da luta política, né? Sei lá, em certa medida o trabalho, por exemplo, do coletivo negro, quando faz tanto a escolha do universo deles ali, da masculinidade periférica e tal, e começa a articular ali nas tramas da coisa musical, que é muito caras a eles, uma forma, eu acho que também é um tateamento nesse lugar. Nós fizemos uma curadoria há pouco tempo, eu e Luciana Romagnoli, foi uma coisa curiosa, eu nem sei, depois de perguntar aí, pessoal, como foi lá, mas lá para o festival, uma mostra que é no interior de Santa Catarina, e foi uma escolha também política, assim, no sentido de que, não é, lógico, primeiro porque interessa muito, do ponto de vista estético, o trabalho dele, Farinha com Açúcar, mas sobretudo porque ali é o interior de Santa Catarina, gente, interior, não é nem a capital, interior de Santa Catarina, uma paisagem humana basicamente de brancos e de descendentes europeus, assim, com uma cultura bastante afirmada. Então, o negócio aqui é o seguinte, é fazer esse encontro, saber o que vai acontecer, né? O produtor lá disse que foi incrível, foi super legal, tal. Então, para dizer assim, que é só para acompanhar um pouquinho essas questões que a Aline apontou ali e que o Juliano, né, colocou também, de como é que esses trânsitos entre uma coisa e outra se dão, no sentido de uma afirmação nesse lugar da linguagem, que é uma afirmação, me parece, por uma busca de uma igualdade, vamos chamar assim, política, mas também por uma busca de uma afirmação, de um lugar próprio do ponto de vista da expressão. Eu acho que também esse é um tema que talvez interesse aqui. Ok. A gente pode abrir aqui para o público a Daniela, que tinha comentado, né, antes, que gostaria de falar, só espero o microfone. Um pouco, não sei se ainda é em tempo, mas enfim, anotei algumas coisas. A primeira é com relação, já que a gente está falando da linguagem, e aí pensar na linguagem como língua também, né? Não só como a questão da estética e a construção da... Me chocam tanto, assim, voltar um pouco. Estou muito feliz com a maneira como esse assunto está sendo colocado aqui. Quando eu li no programa a pergunta, perdi aqui. Como praticar uma crítica capaz de escuta e de conjugar liberdade com autoridade? Eu confesso que eu estranhei bastante, porque me pareceu, de novo, a gente tentando ensinar como é que tem que se criticar, como é que a gente gostaria de ser criticado. Mas aí eu vejo que as falas não vêm nesse lugar, né? As falas vêm justamente de um outro lugar, né? Que a gente tem que, na verdade, aprender a ser criticado, a receber a crítica com liberdade e alteridade, né? Permitir que o outro critique da maneira como ele sabe, como ele acha que é, como ele acha que deve, e a gente é que tem que ser empático, né? E praticar alteridade na maneira de receber a crítica. Fico super contemplada com a fala de todos vocês, acho que a gente vai para esse lugar. Relacionando isso com a questão da linguagem, da língua, das palavras que a gente escolhe para expressar o que a gente pensa, vou retomar para a fala da dona Nete, de novo, que é curioso para mim, quando ela diz da arte pesada e vai para esse lugar e das radicalidades, e eu observo e escuto muitas pessoas rindo e concordando, endossando, né? Então, ele também, de novo, propõe essa reflexão. O que é arte pesada? Assim, como é que a gente se refere a essas produções, etc. E eu acho, de fato, que a revolução... Ontem alguém disse, acho que foi Márcia Abreu, que existe uma pequena revolução acontecendo na questão da linguagem. Eu digo, não é pequena, é muito grande essa revolução, e talvez ela seja a revolução. Quando a gente passar a, de fato, escolher conscientemente as palavras, os termos que a gente escolhe para se referir às coisas, às pessoas, né? Enfim. Vou tardia um pouco, talvez confusa, foi juntando mais coisa na fala. Mas aí, Juliano fala que a gente não sabe, vou fazer esses saltos aí.
A gente não sabe porque toma baculejo, não sabe porque a polícia entra nas casas. A gente sabe sim. A gente sabe sim, né? Assim, eu entendo o que você estava... talvez eu entenda o que você estava querendo dizer, mas a gente sabe. De novo, na questão, voltando à importância da língua e de dar nome, e de dizer, escolher criticamente, né? A maneira de dizer e se referir. A gente sabe porque entra, porque são pretos e são pobres, é por isso que entra. E não tem outra justificativa, não precisa ter, porque está dado. Isso permite que a polícia faça isso. É essa a justificativa. Assim como o combate ao tráfico de drogas, etc. Esse é o motivo. Né? Assim, então, também eu acho importante pontuar isso. E aí, ainda sobre a questão da língua das escolhas, quando Kiel fala que escritores gays e mulheres têm características especiais... Vou falar o que eu... Fernando Abreu me falou. Não fui eu. Tá, então eu vou falar do Caio Fernando Abreu. Não tem... Porque a gente fala que eles são especiais do ponto de vista do que né? Assim, quando eu digo que o outro tem uma maneira específica de existir, eu estou considerando que existe uma maneira... Quer dizer, na verdade tem, mas a nossa luta é para que não tenha, é para que não seja específico. Na verdade, nós não somos específicos. A gente só se torna específico quando a gente elege o que é a norma. A norma é que joga o outro na condição de específico. E isso está diretamente ligado à questão da linguagem, da língua, de como a gente escolhe referir, né? Então, minorias, específicos, enfim, coisas nesse sentido, eu acho que é legal a gente passar a reflexão por esses lugares também, porque a gente fica reforçando o que a gente está combatendo, a gente está fortalecendo o que a gente está combatendo, né? Está fortalecendo necessariamente. Talvez a minha pergunta seja essa, seja exatamente essa. Não, a minha pergunta a minha inquietação é nesse lugar. Eu acho legal você falar, porque eu queria saber, sobretudo assim, das pessoas que estão vendo e vivendo e fazendo isso, o que é, como é esse caminho, né? Quando se tateia, por exemplo, essas possibilidades. Falei do Rainha Kong. Para mim, aqueles meninos estão francamente tentando encontrar uma forma de expressão própria que não se confunde com o teatro cis. Mas todas as formas são próprias. É isso que eu estou dizendo, entende? Todas são. A questão é que a gente considera que uma é a universal. Pode e aí ser. tudo que vem depois é específico. Tudo que vem depois cai na pasta da diversidade. Esse é o campo da discussão. Sim. Né? Então, estou te ouvindo. Obrigada. Eu só queria pegar um ponto ali antes de, porque quando eu falo que o Bonatti está criticando a gramática, é isso. Então eu quero falar traviarcado, transancestralidade, transpofagia. A gente vai criar, porque se não tem, a gente cria. Então a gente quer saber como é travesti que fica com travesti. Não é lésbica, lésbica é mulher com mulher. Quero saber travesti que fica com travesti. Não tem? Vamos criar, depois eu conto, tá? Então, nesse sentido, por enquanto eu tô voltando em travéstica, mas ainda não... Então, eu tenho uma coisa que a Dani falou que eu falei, nossa, me jogou luz nesse lugar. O problema é como vocês colocam o nome. É como vocês nos nomeiam. É como vocês nos colocam rótulos. Bélicas, violentas. Homens negros são supostamente marginais. A polícia fala isso. Como que você procura? Eles têm maneiras de entrar diferente na Bela Vista do que em Paraisópolis. Então, eu entendo quando a gente sabe. Então, a gente precisa mudar. E isso, gente, quando a gente fala gramática, quem chama a gente de violenta são vocês. Quantas palavras, quantas vezes falaram que o nosso movimento só hoje é violento? E ontem? Né? Então, são nós que damos os nomes. Então, por isso, assim, a gente vai falar, não tem, a gente cria, porque a gente vai ter que dar nome para isso. A gente vai ter que dar conta, porque a gramática não nos contempla. Os livros de histórias não nos contemplam. Quando esse movimento cria, quando esse movimento, eu falo assim, eu preciso estudar sobre a minha transancestralidade, que eu aprendo isso com o movimento negro, feminista negro, preciso deixar claro, feminista negro. Porque eu fui entender, eu fui procurar livros. Toda a comunidade, toda a população, vocês colocarem, tem um livro falando sobre. A gente não tem. A gente não faz parte dessa humanidade, porque nós não somos humanas. Nós não fazemos parte do conceito de história, porque nós não fazemos parte da história, porque nós não somos humanas.
E aí, qual é a coisa do Monarch e o Coletivo T? Não tem um livro de história, então eu vou escrever. E eu estou escrevendo. Porque eu quero ter ancestralidade, eu quero que a minha identidade seja validada. Então eu preciso que vocês façam TCC sobre a gente. Eu preciso que vocês coloquem livros, mas não falando, porque os livros que existem é contando da nossa exclusão histórica. Então, vocês só nos contam falar assim, nossa, como é violenta a vida delas, como é perigoso, nananã. Mas vocês já nos colocam isso, já nos excluindo, porque vocês já dão os nomes nos excluindo. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com a gramática. A gente precisa falar, a gente precisa se apropriar de algumas palavras que excluem. Denegrir, tornar-se negro, que lindo. Né? O bispo falando tornar-se, né? Mas pra gente porque tudo que é feminino, tudo que se feminaliza, tudo que se escurece no Brasil é diminuído. Porque a gente tem que falar buraco negro, tudo que então, mercado negro, porque isso leva a isso. Isso estigmatiza o povo negro. Então a gente precisa parar de falar. E quem precisa parar de falar somos nós brancos que criamos. E parar de rir quando as pessoas falam, porque isso é muito feio também. Porque a gente é uma identidade risível. E isso desumaniza cada... Eu lembro quando, bem no comecinho da minha militância, para tentar identificar o que as pessoas... Imaginem que quando você tem uma jaqueta amarela, que você ama, e você não consegue tirar essa jaqueta, porque você gosta de sair com a jaqueta. Só que aí, quando eu saio com a jaqueta a primeira vez, ela me aponta. E eu tô com ele. Aí, quando eu saio pela segunda vez, ela continua me apontando. Só que é pra mim. Aí ele fala assim, eu não quero ficar do lado da Renata, porque essa jaqueta amarela estão tirando sarro dela. Ah, tudo bem. Aí eu vou fazer amizade com ela. Aí as pessoas riem também de mim lá. Aí riem com a minha jaqueta. Querem que eu tire a jaqueta. Eu não gosto da jaqueta, mas eu gosto. Mas você tem que tirar essa jaqueta, Renata. Essa jaqueta é horrorosa. Mas, gente, quem comprou fui eu. O dinheiro é meu. Ela é tão bonitinha, tal. As Bahias fizeram até uma música, jaqueta amarela, tá até contemplando, tal. Mas, só que as pessoas começam a apontar quem usa essa jaqueta. Quem começa a usar essa jaqueta, começa a ter vergonha de usar essa jaqueta. Essa jaqueta, eu não consigo tirar essa jaqueta quando as pessoas me riem. O nome disso é passabilidade. O nome disso, essa jaqueta sou eu. Essa jaqueta que ninguém quer perto. Essa jaqueta que ninguém quer junto. Essa jaqueta que ninguém quer vestir. Mas quer vestir no motel. Quer vestir no carnaval. Quer vestir em cima do palco. É fácil sair se pegar um hotel aqui, eu estar aqui, e ir montada no Prêmio Tim falando que eu sou Gisele Almodóvar. Eu pego o Uber da minha casa, vou até o prêmio, subo lá, eu sou a travesti do Brasil. Aí eu volto para casa, tiro a maquiagem e vou comprar pão. Quem enfrenta o dia a dia coloca a cara no sol, bonita. Né? Eu quero ver você enfrentar o dia. Né? Então o que a gente está falando é nós temos que repensar como fala. Como a gente acusa. Porque, por exemplo, assim, transfake não existia. Olha, hoje, nem que a gente queira não falar mais transfake, vocês já estão falando porque a gente deu nome. Então, cuidado. Eu não falo mais. Por exemplo, assim, e são coisas que a gente aprende assim. Eu não falo escravo, eu falo escravizado. Né? A gente tem que mudar, porque isso muda o sentido. Nós não somos minoria. Somos grupos minorizados. A diferença. Porque se a gente falar quem são a maioria. Aliás, a única coisa que eu concordo com o Bolsonaro é nisso. Ele fala assim, vocês têm que calar a boca e escutar a maioria. Eu falei, eu também acho. Então cala a boca que é as mulheres pretas têm que falar. Porque a maioria é preta e é mulher. Então isso eu concordo com ele. Né? E aí tem uma coisa, a gente fala muito de visibilidade, de escutabilidade, de empatia, de lugar de fala. Eu aconselho, inclusive, leiam de Jamila, viu, gente? Lugar de fala, o que é lugar de fala, porque nós podemos falar de todos os lugares. Eu preciso saber aonde eu, com a minha vivência, os meus privilégios ou os meus estigmas, se encontra dentro deste contexto. É claro que se eu vou na Aparelha Luzia, dentro de uma fala sobre negritude, eu vou mais escutar, porque a minha vivência é branca. Se eu vou numa mesa de gordofobia, inclusive quando eu fui falar, o que você está fazendo aqui, Renata? Eu falei, vim aprender. E fico quieta. Então, é nesse sentido, mas, por exemplo, hoje eu estou empoderada de falar sobre gordofobia.
As meus amigos gordos estão empoderados das suas banhas. Eu não falo porque eu sou gordofóbica. Eu descobri este ano que eu sou gordofóbica e racista. Nós precisamos falar. Eu sou racista. Eu sou transfóbica. Porque eu também sou transfóbica, viu, gente? Porque a gente cresceu com esse olhar. O jornalismo cresceu com um olhar racista. O jornalismo cresceu com um olhar transfóbico. A gente cresceu com um olhar transfóbico. Para vocês terem noção, a transfobia é tão estrutural que nem as nossas mães nos querem. Nem as nossas mães choram as nossas mortes. Ou nos procuram. Então, é num lugar muito grave, assim. Porque quando a gente fala assim, eu não conheci esse amor que vocês falam. O preconceito foi maior que o amor que os meus pais que tiveram por mim. Agora, você imagina, porque a gente também santifica os pais. Você acha que é fácil uma pessoa falar assim, meus pais não me amam. Os meus pais querem que eu moro na Amazônia. Eles não querem que eu fale que eu sou filha deles. Eles têm vergonha de mim. E olha, gente, que eu sou higienizada, bem ascética, assim, porque eu não me prostituo, tô aqui, olha, tenho uma vivência magra. Se eu falar que eu sou transexual, vai todo mundo acreditar, porque só eu falar baixinho. Porque transexual é isso, né? Se a gente fala travesti, é a garota da rua. Transexual é a Roberta Close, sou eu, fina, elegante, aqui, né? Porque eu tô falando assim numa voz que está contando vocês. Mas vocês esperam o quê? Que eu faça um escândalo, que eu faça barraco, que eu seja presa. Vocês esperam que eu seja presa, que eu roube, que eu tenha uma IST. Vocês só estão esperando a gente pegar uma IST. E vocês sabiam, por exemplo, que sabe quem é a população mais atingida com a AIDS, por exemplo? Alguém sabe qual é a população mais atingida com a AIDS? As mulheres pretas. Não são as trans. Então, nesse lugar, eu estou privilegiada em cima do corpo preto, da mulher preta, porque a mulher preta não consegue ter acesso à saúde. A gente tem que falar quando a gente joga, porque a gente joga o povo negro. A gente finge que aboliu. A gente joga lá no canto, ninguém vai, ninguém sobe. O nosso discurso ainda é pautado em cima da abolição. Em que lugar periférico é só lugar de preto e pobre. Gente que não trabalha. Eu acho tão engraçado que eu vou fazer uma fala de uma mana, Erika Hilton, que ela fala assim, quando ela fala assim, vocês são tão folgados pra gente, brancos, porque nós chamamos o povo negro de preguiçoso. Preguiçoso somos nós, que tivemos a cara de pau de se armar, invadir um continente, pegar a força e mandar eles construir esse espaço. Foram os negros que construíram esse Brasil, enquanto a gente estava lendo Simone de Beauvoir. Enquanto a gente estava lendo os intelectuais, Bauman. E aí os pretos estavam construindo o Itaú Cultural. E a gente estava fazendo edital para falar sobre racismo. A gente cria banquetes para falar sobre apoiar a causa. Mas a gente esquece de chamar as pessoas para comer o banquete. Né? A gente precisa entender o nosso privilégio. A gente tem que... É uma coisa muito bobinha, assim. Eu primeiro quero mudar o meu mundo. Eu sou racista. Eu falava que eu tenho uma alma gorda, retardada. Eu não tenho alma gorda. Por mais que eu sofra com este corpo magro por ser travesti e me colocarem diretamente ligado com uma pessoa soropositiva, eu não sofro magrofobia. Por mais que me xingassem na escola de Garça de Canal, Olívia Palito, magrofobia não existe. Como não existe racismo reverso, viu, gente? Parem, gente, convivência branca, de achar que existe racismo reverso. Eu também queria dizer, quando a gente começa a falar das nossas experiências e vivências, vocês ficam muito incomodados e começam a contar as de vocês. Eu queria dizer que isso não é uma Olimpíada. E, inclusive, eu queria perder GWO. Eu não queria nem ir. O problema é que eu estou no primeiro lugar do ranking. Isso aqui é a merda. Mas que não é. Não é quem é oprimido mais. Porque a gente também tem que parar de... Porque assim, não é porque eu sou travesti que eu sou o corpo mais oprimido aqui dentro. Né? E isso eu tomei um tapa de uma que cuidava de mim no FIAC, que é a Carla. Quando ela conta a vida dela, é uma mulher cisgênera, branca, bonitinha, que fala, eu quero levar para casa porque ela era um amor. Ela conta a história de vida, eu tinha acabado de ser censurada.
todo mundo querendo me matar, me xingando, e eu chorando, eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou uma privilegiada. E se eu apontar aqui, vai todo mundo falar, vai todo mundo apontar para mim, que eu sou a que mais sofre. Nessa coisa da maioria, sim, mas eu também tenho esse privilégio dentro desta minha população. E é disso que eu quero falar. Porque eu estou aqui, porque eu não estou mexendo pela minha régua. Aliás, se as trans estivessem com a régua de Renata Carvalho, a gente estava ótima. Eu tenho um espetáculo que é um sucesso, meu nome é Resignado, nome, gênero, eu tenho vivência magra, classe média, eu vou estrear um espetáculo domínio público, que mal estreou, já tem gente querendo comprar, eu vou estrear um outro espetáculo, eu vou fazer no meio do ano, eu vou gravar um curta agora no final do ano, a minha carreira está um sucesso. Eu não preciso me indispor com você, não preciso vir aqui e falar assim, olha, porque eu posso ficar quietinha e pegar assim, Felipe de Salvador, chama ele no cantinho, dou um beijinho, me leva de novo. Eu não faço escândalo. Não, eu falo assim, eu quero que você leve travestis ano que vem. Outras. Eu venho aqui e falo, Mitch, há um mês atrás, eu vou confessar, eu fui na página do Mitch e perguntei, eu estava um dia louca da buceta, eu nem entendi como eu estava louca. E aí eu falei assim, quantas pessoas trans trabalham aí? Quantas pessoas estão na produção? Quantas pessoas estão não sei o quê? Quantas pessoas trans não sei o quê? Lógico que eu desperdicei, porque era o primeiro festival que ia falar. E eu fui lá na página mesmo, com o meu nome, não fui no Monarte não, viu? Porque eu não me escondo, eu mostro a cara. Eu fui com o meu perfil. Quando eu vou no SESC Consolação, falar assim, o que vocês estão propondo é uma vivência trans, isso é errado, eu mando pro Danilo Miranda, com o meu nome, não no Monarte. Porque eu quero discutir, eu quero falar, sou eu que estou falando. Então, olha para mim, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento da nossa vivência. Vamos mudar o nosso mundo. Vamos se entender. Eu sou transfóbica, mesmo sendo travesti. Eu sou racista, mesmo tendo sido casada há 7 anos com um homem negro. E antes dele, com outro homem negro. E as minhas melhores amigas são pretas. E aí eu falava assim, eu olhava pra Preta Rara e falava assim, eu não sou racista. Aí eu olhava pra Nery Bento, eu lia o post dela e falava, eu sou racista. Aí eu olhia pra Erika Malunguinho e falava, não sou racista, eu namorei. Não, eu sou racista. E aí eu choro. Porque a gente não quer se aceitar racista. E aí tem uma coisa que se eu levantar aqui e der um tapa na cara dele, vai todo mundo falar, Renata. Aí eu falo assim, ai gente, foi os hormônios, desculpa, me perdoa. Ele vai perdoar. Agora se eu falar assim, machista, racista, transfóbico, nossa, é quase um soco. Mas aí eu pergunto assim pra vocês, eu sou o único corpo trans aqui presente, eu acho, né? Se eu sou a única pessoa presente, estou falando que você está sendo transfóbica comigo, você está esperando que quem valide? Quem vocês estão esperando que valide o Monarte? E aí eu vou falar, quando eu lanço há um ano atrás o primeiro manifesto, eu sou atacada todos os dias, isso eu mostro no meu Facebook, inclusive por pessoas trans. Todos os dias. Ameaça, inclusive de perder meu emprego, como Jesus. Ainda bem que eu sou filha de lá, né, querida? Eu fiz assim pra quem me falou, inferno, pá, desceu, mentira. Cuidado, viu, gente? Quem é contra o trans fake, levanta a mão. Vai desaparecer em um segundo, pá. Eu até me perdi na palhaçada que eu tava falando. Enfim, a gente volta. Eu acho que eu me expressei insuficientemente em relação à analogia com a coisa da polícia, só que ali é um processo onde quem te interpela não te coloca a possibilidade de resposta, nem compartilha algo que você pode trocar com o outro, né? É mais nesse sentido. O Kio, queria só fazer um comentário, né? Você coloca essa questão dos grupos que estão trabalhando a partir de identidades e estão levando isso para um trabalho artístico, né? Como esse grupo de Campinas que você dá exemplo. E como isso não fica guardado dentro de uma gavetinha, né? E isso faz parte de um contexto maior. Eu acho isso, a gente devia... Eu acho que tem uma forma de interpretar isso como uma valorização do teatro. Eu acho que esses grupos estão mostrando o tanto que o teatro é importante. Então, assim, que a gente já falou aqui mais cedo também, que a arte é um lugar de poder, o teatro é um lugar de poder, o palco é um lugar de poder. Então, se é nesse lugar que é possível ter um poder, esse mesmo de narrativa, de construção, de possibilidades de outros mundos, esses grupos estão se fortalecendo e se organizando para poder ocupar esse espaço, pensando nesse lugar também.
Então, eu acho que isso está, para mim, eu enxergo quase que uma renovação de um pensamento assim mesmo, positivo, sobre o que a gente faz, sabe? Da gente trabalhar com isso, que dá essa possibilidade de construção, de renovação, inclusive da linguagem, o que a gente tem falado, né? Eu acho que a gente pode dar uma continuidade nessa discussão, assim, que eu acho bem legal da gente pensar. Sobretudo com as escolas, né? Não sei se a MIT tem uma parceria com as escolas de teatro, como que isso se dá, enfim, tem, né? Que eu acho que é uma discussão boa de dar continuidade pós, né? Pós-mostra, entender esses grupos, conversar com esses grupos, né? Porque é isso que a Renata fala, né? Você apresenta agora, depois, no outro dia, você está indo na padaria e você, enfim, é vítima de preconceito e como que é isso, né? Eu não quero existir também só ali. Então, naquele lugar que eu tenho uma existência, que tem uma potência, eu quero que ela reverbere para além dali. Então, eu acho que tem esse lugar, assim, bem importante, né? E isso que você fala, né, Renata, assim, sou racista. Eu acho que a gente tem que pensar assim, puta que pariu, sou racista. E aí? E para além disso? Porque eu acho também a gente cuidar um pouco para a gente não ficar nesse ponto, né? Assim, da identificação, que já é enorme. Né? Sou racista, sou transfóbica, né? Mas e aí? Isso eu tenho que ter um certo desespero comigo mesma em relação a isso, né? Para eu poder pensar para além disso, depois dessa consciência, o que eu faço com ela? Senão é a consciência falsa, que você falou também em algum momento aqui hoje, né? Assim, uma falsa consciência social, política, né? Existencial. E sobre a questão da linguagem, assim, é muito impressionante como está na raiz mesmo da nossa linguagem a questão do racismo, né? Hoje mesmo, esses dias eu estava pensando, por exemplo, sobre a palavra afinar, quando a gente fala, e que é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Vamos afinar nosso discurso, a gente está somando, ou seja, uma ideia de enlarguecer, e a gente fala que vai afinar. E isso eu acho, fiquei aqui pensando, que tem a ver com próprios traços negroides, né? Que são mais largos. E isso é um preconceito que a gente tem com o gordo, é uma questão com o corpo, né? Esse padrão do fino, né? Assim, ter o nariz fino, ter uma silhueta fina. E aí, quando a gente junta um monte de gente, que é a hora da gente enlarguecer a roda, a gente fala que está afinando, né? É uma loucura, né? Assim, enfim, aí, né? Mil encaminhamentos disso, né? Mil possibilidades de discussão, né? Só para acompanhar, é rapidinho, é só para... Outro dia eu contava para o pessoal ali no café que eu recebi um grupo de artistas negros e tal, para discutir pauta no Centro Cultural, e a conversa estava indo super bem, estava todo mundo super de acordo, vamos fazer. Num determinado momento, alguém falou alguma coisa, não, só para esclarecer, e assim foi curioso como todos eram uns 8 ou 9, né? Todos se levantaram, eu quase apanhei ali, naquele momento, assim, devia apanhar com razão, né? Porque é disso que você está falando, assim, né? Tem tudo o repertório da linguagem é cheio ainda que você tenha posições, é cheio de armadilhas mesmo, ideológicas, né? Você não percebe. É só o outro, somos nós que estamos no lugar, nós, quando eu digo nós agora, né? Cada um no seu lugar, que sabe como é isso na pele, no dia a dia, que pode reagir mesmo. E tem que reagir, né? Senão você faz o pacto com a mediocridade do comportamento que reina, enfim. E é processual, né? Eu acho também que a gente tem que ter esse pensamento que é processual, né? Eu acho que nem um entendimento... Estou aqui convivendo com a Renata 2 dias. Eu não vou sair agora no meu Facebook falando que eu estou sabendo tudo sobre as questões, né, assim, de uma vida de uma travesti. Não é isso, é processual. Então, também essa assimilação muito imediata que a gente tem feito sobre as coisas, ela é um pouco perigosa também. Porque, às vezes, a gente assimila e acaba ocupando um lugar de uma fala que a gente ainda está processando, mas que rapidamente a gente já quer também se inserir num lugar que é quase assim, eu também dou conta disso, então estou dando conta de tudo. Não dá, a gente não dá, né? E a gente sabe bem que a gente vem do teatro, né? É processo, né? Então isso é importante, a gente não pode ignorar o processo, mas a gente tem que viver ele, né? Ter coragem para viver ele. Pô, eu queria completar, assim, falando uma bobagem mesmo, já que a gente está aqui conversando, vou
essas palavras, né? Por exemplo, claro, escuro, ou afinar, que você trouxe agora, tal, porque a linguagem, ela se aplica, né? Por exemplo, a gente está sendo iluminado aqui, né? Então, quem está falando aqui, quem está com o poder da fala aqui, todos estão, mas nós estamos destacados aqui, existe uma luz clareando, né? Essas pessoas que estão aqui. Aqui já temos um diferencial que essas pessoas também estão com luz sobre elas. Mas no teatro, por exemplo, a iluminação teatral, né? A gente tem conversado muito sobre isso, né? Nas direções e tudo mais. Sobre o uso da luz, sobre o protagonista que é sempre iluminado na sua face para que ele seja destacado. Eu estou falando só que essas coisas têm que se refletir também na linguagem de uma maneira muito contundente, né? Porque a gente fala, pô, claro ou escuro. Se alguém está no foco, se alguém precisa ser visto, eu preciso clarear essa pessoa. Eu preciso clarear essa pessoa, eu preciso colocar luz sobre ela. Iluminar, né? essa pessoa, Iluminar, né? Essa pessoa, né? Tornar o ambiente mais iluminado, mais claro. O que significaria a gente enegrecer esse espaço? O que significa praticamente? A gente lidar de maneiras diferentes, inclusive com a necessidade ou uso da luz, ou da cor. Sabe? Ou, por exemplo, quando a gente fala de afinar um instrumento, né? Então tem uma nota certa, eu preciso estar naquela nota certa. Aí já tem... É claro que tudo é tão dialético. Quando você fala uma coisa, o oposto já aparece e a gente fica transitando nessas circunstâncias, nessas contradições. Né? Mas afinar um instrumento, né? Ou afiar uma faca, né? Compõe também todo um imaginário e todo um rol de ações que tem a ver com certo e errado, tem a ver com corte, né? Tem a ver com ações que também são ações que têm que ser revistas ou expandidas ou entendidas. Eu concordo, eu puxei, na verdade, o assunto porque eu concordo com você que a gente não pode ficar aceitando nenhum tipo de pensamento que não seja radical, no sentido que a gente não entenda a raiz dele, né? Então, quando essas questões de linguagem são colocadas, a gente tem que ir muito a fundo nessas questões, muito a fundo. Eu não estou falando de ir a fundo no sentido da etimologia da palavra, mas do uso da cor, do uso da luz, dos usos do claro e do escuro, de como a gente tem naturalizado coisas muito, muito simples, como, por exemplo, quem está com a fala tem que estar no claro. Sabe? Esse tipo de composição espacial, esse tipo de composição cênica. Portanto, talvez começar a dar marretadas mais firmes. Isso já foi dado no âmbito da linguagem teatral, mas nos nossos corações, sobre essa estrutura dramática, que permeia todo o imaginário brasileiro por conta de novela e por conta de sei lá o quê, principalmente por conta, né, dessa hegemonia desse tipo de estrutura dramática que reduz demais a experiência humana e que, ao ser criticada, recebe muita pedrada na cabeça, como foi o caso da... Juliano conhece melhor essa história do filme da Dani Thomas, né? Onde se apontou um monte de coisa muito séria ali em relação ao trabalho que ela realizou, que eu repito, é um trabalho de excelente qualidade, mas que as questões pertinentes ao uso de linguagem, né? a composição da estrutura do filme e tudo mais, ali tinha questões muito pertinentes e muito enriquecedoras. Enriquecer também, daqui a pouco a gente tem que começar a rever, né? sobre a obra dela. Então, eu acho que a gente tem que começar um estudo muito... Eu estou falando sempre como atriz, porque acho que é como eu posso contribuir aqui nessa mesa. Acho que a gente tem que começar a fazer testes, isso, obviamente, já está sendo muito feito, mas que essas questões todas levantadas sejam testadas também no corpo. Que essa permeabilidade para a linguagem, quando a gente fala linguagem, a gente tende a lembrar de palavras, né? Mas só relembrando que essa linguagem inclui demais a permeabilidade do corpo físico e para todos os elementos que compõem a teatralidade ou a expressão e tal,
Eu acho que a gente tem cada vez mais que atentar de uma maneira muito larga para essas coisas, né? Porque elas definem espaço e tempo. E a dominância toda está se dando por espaço e tempo, né? Espaço e tempo medido, espaço e tempo certo, um certo e um errado. Existe um certo e existe um errado. E parece que o mundo se divide entre as pessoas que acreditam que existe um certo e um errado e pessoas que não acreditam nisso, que acreditam numa construção a cada instante. Então, só essa fala, quando você falou sobre esclarecer, o claro, né? O claro, a luz. O claro tem a ver com luz? Ou o claro tem a ver com cor? Cor tem a ver com... Enfim, é tão longe que vai que parece uma punheta mental, mas não é. Porque na hora de aplicar, você vai aí, né? Você vai aí, você vai aplicar. Por exemplo, nesse contexto, né? você está falando num contexto menos dúbio, que é mais material, assim, mas, por exemplo, no contexto lá do pessoal, era assim... eu falava em termos de esclarecimento no sentido de algo que podia ser melhorado no esclarecer. Então, tem um juízo de valor bem explícito, né? É o uso da palavra esclarecer no sentido de melhorar. Então, claro que tem uma implicação política. Então, não, cara, tá bom, você é o curador e agora você vai esclarecer, tá muito bom. Não, ninguém vai esclarecer porra nenhuma aqui. Foi a resposta, não, peraí, tudo bem, como é que é? Eu levei um tempo para entender, cara. Olha como é a ideologia. Eu levei um tempo para entender porque que eu estava sendo... Inclusive, o privilégio do sentido da visão. Isso também entra em jogo, né? Porque, por exemplo, ao tirar a luz, tem essa questão de luz e cor, né? Que depois, isso aí eu vou tentar falando. Mas ao escurecer, ao tirar luz, o que é que se vê? O que é que sentidos saltam? Que coisas acontecem, né? Não, só um pouquinho, gente. Eu acho importante a gente estar falando sobre isso. Acho que também faz o... Só um pouquinho, gente. Eu acho importante a gente também estar conversando sobre isso, né? Que a mesa também fala da questão da crítica, e eu acho que os usos da gramática num texto, ele também é muito importante, como que a gente vai usar as palavras dentro desse texto, como que a gente vai deixar registrado isso também. Muitas vezes a gente acaba usando palavras não adequadas, né? Então, acho que o debate gira em torno disso também. A Georgette traz essas contribuições para... Eu, como crítica, vou pensar sobre isso, ela, como atriz, pensar também no uso da linguagem, mas a gente tem que abrir também para o público, né? Para falar, porque a gente falta 15 minutos, a gente vai ser super rigoroso mesmo, tem que terminar às 18 horas. O menino está ali esperando há muito tempo para falar. Então, vou dar... Pode falar. Obrigado, meu nome é Lucas. Por favor, Lucas, se puder ser breve, porque tem muita gente querendo falar. Tá funcionando? Agora tá. Bom, sobre corpos trans você falou, né? Eu me identifico quanto bicha não binária, meus amigos também. Não sei se não binário é o melhor nome que representa a gente, mas não é dentro da cisgeneridade que a gente tá nessa vivência. E eu acho que o que eu tenho para falar é sobre essa régua cisgênera mesmo, que mede o teatro, e principalmente as escolas. Quando você fala de parceria com escolas, eu acho que é extremamente necessário que a gente comece a olhar para as escolas e pegar, por exemplo, os processos seletivos, todas as turmas dos editais, e começar a ver, assim, EAD tem mais de 70 turmas, a LT tem 20 e pouquinhos. Quantas travestis passaram por essas escolas? Quantos corpos trans passaram por essas escolas? Quantas pessoas pretas estão lá dentro? E a gente começar a jogar para essas escolas o que de fato é a realidade delas. Porque as pessoas que estão lá dentro e algumas lá fora adoram pautar várias coisas, mas quando a gente cutuca nesse sentido, eles correm ou se defendem muito bem, né? E quando a partir do momento que você pega uma lista, que você pega um processo seletivo e fala, olha, não tem quase ninguém. Passou uma aluna pela EAD que sofreu transfobia lá dentro, uma das únicas travestis. A Lin passou pela LT e foi uma das únicas pessoas que modificou o banheiro daquela escola. Quer dizer, essas escolas elas vão continuar perpetuando essa régua cisgênera e essa norma conforme os corpos cisgênero ocuparem, em maioria, e também os corpos brancos, esses espaços. Então, quando a gente está pensando em que seja lei de fomento, PROAC, né, que seja Zé Renato, que seja Rumos, que seja
processo seletivo de AD, de LT, de SP, a gente tem que começar a olhar para quem está nessa banca, a que se deve esse processo seletivo e quem eles estão colocando lá dentro, para a gente começar a tornar objetivo. Vocês estão medindo com uma régua muito branca, muito cisgênera, muito magra e por aí vai. Era só isso que eu queria dizer. Mais algum comentário aqui da plateia ou pergunta? Tá. Depois ele ali. Vamos fazer ela e depois ele, para depois a mesa falar. Ok. Meu nome é Sara e, na verdade, eu queria primeiro falar que aprendi muito com a mesa, mas ainda permeia para mim uma dúvida bem forte. Nós estamos vivendo num momento em que o neofascismo está crescendo no mundo. Estamos vivendo num momento em que Sudamérica, Chile está com Piñera, Macri está na Argentina e aqui estamos com Temer. Então, gostaria de entender e saber como essas lutas e esses movimentos se inserem nesse panorama contextual histórico que é o que hoje vivimos. Ele ali, depois a gente abre. Serei. Obrigado. Sobre teatro em São Paulo, criticidade e crítica. Tem um arco que vai do começo dos anos 2000, de bastante criticidade, de grande importância da linguagem, e há uma consolidação de uma corporação que, nas relações de compadrio, se tornam acríticas, porque falam para si próprias, porque estão fechadas sobre suas experiências, porque se fecham para o novo que não deixa de ocorrer o tempo inteiro. Essa perda do senso de realidade é compreensível dentro de uma linguagem que tem sido a expressão no Ocidente da cultura de excelência. Entretanto, é preciso também reconhecer que o compadrio e a ausência de crítica interna gera também um conformismo estético, uma reprodução das mesmas visões de mundo, dos mesmos valores, das mesmas narrativas, que empobrecem o processo criativo e a cultura. E é por isso que é compreensível essa reação tão refratária ocorridas nos últimos 3 anos. Agora é um outro tempo. A Georgette nos convida para dançar e ela tem dançado com a gente. Agora eu sinto uma predisposição do Kiel de dançar com esses corpos negros que andam pela cidade, constroem a cidade, constroem representações sobre a cidade e que não conseguem penetrar nesses espaços tidos como neutros, mas são brancos, são eurocêntricos, são racistas. Como transformar essa energia de nova criticidade em efetivo diálogo e não apenas em discurso sobre audição e fala? Como fazer repercutir nesse festival brancocêntrico que é a MIT, no próximo ano, uma paisagem mais fértil sobre cultura teatral brasileira? Obrigado. Andréia.
Eu também quero parabenizar a mesa. Acho que está sendo incrível assim, a gente poder estar realizando essa discussão aqui na mostra. Eu acho que a mostra também está em processo, falando de dentro, sabe? Ela também está a fim disso, de escutar, sabe? De mudar, de estar em diálogo. Outro dia, eu e a Lili, nós fomos para... A gente começou... nessa mostra tem atividades em Brasilândia, tem atividades no Pombas, e a gente está justamente assim, falando assim, como que a gente pode... na verdade, não é a gente daqui do centro chegar lá, não, mas qual que é o diálogo? Como que a gente pode dialogar? A gente tem perguntado, e também sem respostas, sabe? A gente está também tentando... Eu falo dentro do lugar que eu trabalho na MIT, eu faço a coordenação do eixo reflexivo e pedagógico, é desse lugar que eu estou falando. Eu também gostaria eu sou atriz, né, de falar do meu lugar de atriz, e eu tenho uma vivência há muitos anos, uma convivência e uma experiência com a questão indígena. Eu morei numa tribo, numa aldeia na Amazônia durante 5 anos, e enquanto atriz eu construí um espetáculo que chama Gavião de Duas Cabeças. Eu sou branca, eu tenho um olho azul, sei lá, verde, às vezes fica cis. E esse espetáculo, a dramaturgia, ela passa pela minha própria experiência. A minha experiência de ter... Eu nem falo de ter sido atravessada, não, de não ser quem eu sou, mas por causa da experiência, da convivência. Eles... não sei, a gente é família também, assim. Eu falo a língua, eu ganhei cantos, e isso foi muito importante para mim no meu... eu ganhei, troquei, morei, e eu não, nesse espetáculo eu não fico... Não é um lugar de estou ali representando aquele sujeito, não, é um lugar que eu estou falando a partir da minha própria experiência ali, mas da minha própria experiência, daquilo que sou eu e que passa, ou a questão indígena também é minha, apesar de eu não ser indígena. Inclusive, até pegando a fala da Renata, o Brasil também ele foi construído em cima de aldeias indígenas. Os indígenas também trabalharam e construíram esse prédio aqui também, né? O Kiu, talvez, sendo do Pará, pode ter, né, um outro... Então, eu estou colocando essas questões porque, por exemplo, a peça a gente apresentou... Estou falando dessa situação, né, porque estou querendo... colocar a peça, a gente chegou a apresentar no acampamento Terra Livre para 4 mil indígenas de diferentes etnias. Também a gente já teve um diálogo, por exemplo, com o Ailton Krenak, o Davi Copenal, pessoas que foram assistir, que dialogaram e estão dialogando. E o que eu tenho ouvido muito dessa conversa é sempre a questão de que somos nós, a questão é nossa. O Ailton Krenak sempre, inclusive no espetáculo, quando ele assistiu, ele falou isso não é um problema seu nem meu, é um problema nosso. Então, eu estou abrindo isso assim, para ouvir também, saber como que vocês pensam sobre isso, e colocar assim, eu, como branca, cis, eu gostaria muito que tivesse um indígena sentado aí. Apesar de... né, eu já vi muitos posts do Kiu, né, colocando, não, eu também sou índio, né, no Facebook e tal. Né, vocês colocam. Então, é só abrindo isso e agradecendo.
Michele, Obrigada. eu posso dar um retorno para a Sara? Não, claro. A gente vai fazer agora uma rodada respondendo as questões, já fazendo as considerações que a gente está se encaminhando. A gente tem mais 10 minutos. Você está com o microfone aí, Ana? Você ia falar alguma coisa? Não, né? Tá. Então, Sara, eu não sei responder, né, essa pergunta, mas eu fiquei pensando assim, esses dias, da vontade de fazer uma comissão de mulheres negras da periferia e aprender com elas como que elas vivem a vida inteira na precariedade. Então, isso, eu acho que daí pode ter um apontamento, assim, a precariedade que eu falo de recursos, do sistema, né, do governo, dessas relações, assim. E estão aí, né, assim, segurando mesmo esse país, caminhando, não desistindo, criando suas famílias e famílias de outras pessoas. Então, me dá uma vontade de entender um pouco, assim, como seguir a partir de experiências, assim, como essas que existem e que são muito potentes, né? Como construir, como conviver, né? Eu fico pensando, assim, com tanta precariedade, a pessoa ainda está... Muitas dessas mulheres estão convivendo com famílias brancas que estão exercendo o poder, que estão lá gozando de ver uma pessoa submissa a ela. Então, eu acho que talvez aí, para mim, tem um apontamento, assim, que eu penso. E queria só falar uma coisinha com o Georgette, assim, eu não estou estudando, não tenho estudo sobre essa questão da linguagem, a gente está aqui, né, falando sobre isso, mas eu entendo que a gente não está dizendo que não vai mais existir a palavra claro e escuro, né, assim, os objetos são claros e escuros, agora as pessoas não querem que fale que a pessoa é escurinho, aí é diferente. Então tem uma questão de contexto, né, de objetificação, quando você usa essas palavras também, né, em relação às pessoas, acho que, enfim, um pouco por aí. Aí já é considerações finais? Então tá bom. Já são 18 horas, a gente tem que finalizar bem rapidinho. Eu vou deixar gente. os colegas retornarem às outras pessoas, né? Queria agradecer demais estar aqui. Para mim foi muito enriquecedor, porque, como diz Renata, a gente quer enriquecer, né, Renata? É isso aí mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu brinquei com isso, porque eles falam muito assim, que se a trans ganha dinheiro, ou se a pessoa negra ganha dinheiro fazendo essa militância, que a gente não... A Carol Conká não pode lançar uma bolsa de R$500 e caíram matando em cima dela. Ela pode lançar assim. Deixa ela lá. A gente quer também morar na Bela Vista. A gente quer descer aqui, ó, e comprar uma coxinha e um café sem deixar o peito. Então a gente tem que comprar. Né? Então a gente quer viver bem. Eu quero visitar o Wagner em Paris, eu pagando. Eu quero comprar uma saia boa, igual eu fui na Austin com eles. Desculpa, gente. A gente tem que tirar disso de que a gente tem que ser pobre. Não, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero que a Preta Raya ganhe muito dinheiro cantando música. Eu quero que ele fique rico e me chame para um churrasco numa laje, meu bem, com um monte de cerveja grátis. Mas ele precisa ganhar dinheiro, a gente precisa pagar as contas. Eu quero comer bem, eu quero vestir bem. Inclusive, se eu precisar, eu quero pagar até boy. Sabe assim? Eu quero gastar dinheiro da forma que eu quiser. Então, a gente precisa ganhar dinheiro, tá? Então, não levem pro coração. A gente quer ficar rica assim. Rica! Bom, confirmou, ó. Bom, para se despedir, eu acho que eu já falei demais. Eu vou transpofagizar a Angela Davis, dizendo a seguinte frase dela. Quando uma pessoa trans se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta toda com ela. Então eu digo que nós aqui vamos continuar balançando as estruturas, dançando a MC Loma. E aí eu digo para vocês, vai balançar pra cacete. Então, meu amor, vocês aí em cima, se segurem, mas soltem os privilégios. Obrigada. Vou tentar ser bem breve. Eu vou tentar responder sobre a querida que falou lá no fundo. Eu não tenho condições de fazer essa coisa aí das lutas todas diante do governo Temer e toda essa ascensão do conservadorismo. Eu não saberia te responder. A gente só apesar de ter todo um repertório de ações vindas do governo, que daria perfeitamente para elencar, mas eu acho que isso é claro para todo mundo. Assim.
A única coisa que todos nós sabemos é que é um retrocesso extraordinário. Eu tento responder a Andréa e ao Saloma, assim, talvez aqui pretensiosamente, numa mesma fala, que é o seguinte, sobre como é que se ganham esses espaços, né? Agora sim a gente está falando dos espaços institucionais, né? De expressão aí, de todas essas questões, de todas essas pessoas que estão se organizando para criar arte em torno dessas questões. Tentando fazer. É lógico que uma instituição é mais do que a gente, né? No meu caso, eu sou curador de teatro do Centro Cultural São Paulo. Sim. É um carguinho assim, na segunda divisão lá do negócio, dentro da Secretaria de Cultura. Mas a gente tem feito algumas coisas que eu acho que interessam. Assim. O fundamental para mim, independente do que se tem feito, das ações, é compreender, de novo, como eu disse lá no princípio, é ter uma compreensão expandida disso que a gente chama de fenômeno estético, de fenômeno artístico. É um princípio, eu acho. Isso não é um favor, não é um esforço político porque de índole, né? Porque o que é mais bacana, não é nada disso, né? É uma compreensão que eu acho que tem que ser disseminada no sentido de ver, por exemplo, a forma, no caso a forma teatral, como alguma coisa que está enraizada no processo social. E todas as expressões de pessoas que interessam, no caso de todos os artistas que interessam, e que têm coisas a dizer a respeito desse processo, em forma artística, estão autorizadas né, independentemente de serem brancos, de serem negros, estão autorizadas a usar o espaço público. Então, se a gente tiver consciência mínima sobre isso, já dá pelo menos para começar a ter os espaços de abertura lá. Tem uma coisa agora pontual, eu vou fazer aqui, vai parecer um pouco aquilo que a Renata falou e tal, mas também já fazendo um pouco de propaganda. Nesse último edital de dramaturgia, eu falava um pouco aconteceu uma coisa inédita, mas muito interessante, talvez dê conta desta mediação entre política estética e desse olhar expandido que eu acho que é necessário. Nós temos 2 autores com 2 textos incríveis. Um é aquela moça que falou lá, não está mais aqui, a Ave Terrena, com um texto chamado As 3 Uiárias de SP City, que é exatamente aquele quadro que ela pintou lá, né? E o outro, que tem, dentro de toda a política que ela já falou, duas atrizes trans em cena, um problema da ordem da burocracia que vocês não podem ter ideia, porque precisa ter DRT, tem então toda uma cultura que precisa ser enfrentada para fazer aquilo dar certo dentro da instituição. E a outra, especialmente, assim, eu um pouco destaco, é feio dizer isso, né? A mostra já levou à cena tantos autores e tal, mas assim, é o Johnny Salaberg, que é um menino recém-saído da Escola de Teatro, acho que de Santo André, que escreveu um texto magnífico, eu acho que é um dos melhores textos da mostra, fazendo aqui uma espécie de propaganda já, né? Chama-se Buraquinhos, é um garoto negro lá da periferia quase do Mato Grosso. O menino que tem uma história também, assim, assado, cozido, frito, e que escreveu um texto extraordinário, né? Só para chegar no ponto em que eu acho que talvez interesse aqui. Na hora de selecionar 300 autores, as pessoas ficam me perguntando isso, o que já é indicial de uma certa posição, de um certo valor. A Ave Terrena e o Johnny Salaberg não perguntam do Marcos, que foi o terceiro, que é um homem branco, né, um dramaturgo até certamente já reconhecido e tal, mas ninguém pergunta do Marcos. As pessoas me perguntam do Johnny e da Ave. Escuta, o Johnny e a Árvore passaram numa certa cota. Já ouvi essa expressão, numa certa cota, é ou não é? Não tem cota. Estavam entre, primeiro, do ponto de vista da expressão estética, digamos assim, estrito senso, vamos chamar assim, entre os melhores textos. A distinção foi política. E isso aí a gente não pode negar, né? Porque aí você tem que fazer, entre ali os 10 textos finais, você tem que fazer escolhas, que vamos julgar assim, comparar o incomparável. Isso é uma fantasia. Vamos supor que todos têm a mesma qualidade estética. Não tem comparação entre um e outro. Mas tem uma hora, que é a hora da escolha, em que você faz as distinções políticas. Aí, então, essa compreensão precisa estar viva, né, gente? Então, olha, vai ser aqui, acabou. E é isso. E eu não nego, assim, as pessoas perguntam, eu não fico colocando panos quentes para fazer aquele discurso, não, é só porque realmente eram os melhores, estavam entre os melhores, né? E a distinção política também está junto, porque uma coisa não está dissociada da outra, uma coisa está junto com a outra. Então, Andréa e Saloma, eu acho que talvez seja, do ponto de vista assim, né, desse lugar institucional, desse capítulo que a gente discutiu também, uma estratégia, né? Para fazer esse movimento que precisa ser feito, assim, em torno de todas essas coisas que a gente discutiu aqui. Tem uma coisa assim que a gente precisa... O que fazer diante de tudo isso, assim? Nos chamar.
Eu quero que ano que vem tenha uma peça de trans aqui. Não precisa nem ser minha, viu, gente? Mas pode ser também. Mas eu quero mais, não é uma só. Eu quero eu quero ver a programação do FIAC, do Festival de Curitiba. O próximo. Qual é o próximo daqui? Quantas pessoas trans tem no seu grupo coletivo? No seu grupo que você propõe? Quantas pessoas trans trabalham com você? Quantas pessoas trans você convive na arte? É isso que a gente está falando. Quando ele fala que ele escolhe, é uma escolha mesmo. Eu volto no Stanislavski, eu volto quando eu falei ele. O Stanislavski fala uma coisa: escolher é eliminar. Todas as vezes nós somos eliminadas. Eu estou falando para vocês nos escolherem. Vocês nos programarem. É isso que é ação. Ação efetiva, concreta, é nos dar emprego, é nos dar lugar de fala para trabalhar e mostrar o nosso trabalho artístico. É nos chamando. Não tem outra forma. Gente, rapidinho. É só para dizer uma coisa que ela falou que eu escolhi, mas na verdade é só para lembrar que o edital tem uma banca. Eu acompanhei os trabalhos da Beth Nespoli, o Wellington Andrade e... Gente, me ajudem, quem é o terceiro? Quem teve... Tem uma terceira pessoa, mas... Tem uma terceira pessoa, né? As coisas não é... Amores, não tem muito o que falar. Acho que a melhor coisa nesse momento que eu posso lhes dar é meu silêncio. Eu queria agradecer. Para mim, o único privilégio que interessa nesta vida, nesse momento, é ser considerada uma aliada desses movimentos, dessas lutas, e quem sabe olhar lá no meu leito de morte, olhar para trás e perceber que eu não atrapalhei o curso da boa história, né? Então, vamos para frente, merda. Agradeço aqui meus companheiros e companheiras de mesa. Boa noite, foi um prazer. Obrigada. Só lembrando que amanhã a gente tem cena contemporânea, panoramas críticos das 14 às 18 horas, também aqui no Itaú Cultural. E nós temos no domingo, para encerrar, a mesa redonda Amor e Ódio ao Corpo no Brasil, que vai ser na rua, na Avenida Paulista, esquina com a Rua Teixeira da Silva, das 4 às 16h30. Obrigada a todos e todas.